Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre uma dúvida que eu recebo com bastante frequência, que é o que alegar na nossa resposta à acusação. Então, essa é uma dúvida, como eu disse, uma dúvida que eu recebo bastante. Inclusive, eu tenho um artigo publicado no nosso site, que é www.luisflores.com.br, falando sobre o tema e que fala detalhadamente o que você deve alegar na sua resposta à acusação. Em outros artigos também tenho modelos de resposta à acusação. Então, é um tema que a gente trabalha de forma recorrente no nosso site. Então, se você quiser dar uma aprofundada, fica o convite para acessar o nosso site. E caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, por favor, inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo aqui, que com certeza isso fortalece ainda mais aqui o nosso trabalho. Então, falando sobre resposta à acusação, nós temos que falar que a resposta à acusação é aquele primeiro momento em que o acusado, num processo criminal, ele vai ter para falar no processo. Então, é a primeira vez que ele é ouvido no processo, na ação penal em si. Então, esse é aquele momento em que você dá a sua primeira versão dos fatos ali, vamos colocar assim, né? Então, falando um pouquinho da fundamentação legal da resposta à acusação, ela está prevista no artigo 396 do Código de Processo, do Código 396-A do Código de Processo Penal, em que diz o seguinte, artigo 396-A, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessar a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunho, qualificando-as e requerendo a sua intimação quando necessário. Então, isso aqui, como a gente pode ver, ela é uma peça, uma petição ampla, né? Você pode alegar muita coisa, o próprio artigo diz, né? Alegar tudo que interessar a sua defesa. Então, ela não tem nenhuma limitação aqui, né? Então, a gente vai trabalhar mais a fundo o que alegar ou não na resposta à acusação. Então, é importante, muita gente me questiona o seguinte, né? Devo entrar profundamente, eu acho que esse é o ponto principal das dúvidas, da insegurança e da resposta à acusação, que é, devo entrar profundo ali, uma discussão profunda do mérito da ação, ou não, devo fazer aquela mais geral, né, uma negativa geral, dizendo só que os fatos não ocorreram daquela forma, e conforme vai ser demonstrado durante a instrução processual. Então, esse é o primeiro, uma grande dúvida, uma grande questão levantada sempre aqui para mim. Então, eu faço, na maioria das minhas respostas à acusação, em quase todos os processos, com relação ao mérito em si, muitas vezes eu entendo que não é o momento adequado para você entrar profundamente no mérito na resposta à acusação, até porque nós estamos diante da prova, meramente da prova indiciária, aquela prova que foi produzida na delegacia, sem contraditório, sem ampla defesa. Então, não existe nenhuma prova defensiva, só existe prova de acusação. O artigo 155 do Código de Processo Penal, ele é claro, né, que a condenação ela deve ser fundamentada naquela prova produzida sob o crivo do contraditório judicial. Então, para mim, não faz muito sentido, não faz muita lógica você querer já entrar no mérito diante de uma prova produzida somente na fase policial, uma prova que é precária, vamos assim dizer, né? Então, para mim, eu sempre, na maioria dos casos, eu faço aquela negativa geral. E além disso, em alguns processos de colegas aqui, ou processos meus, mesmo quando eu iniciei na advocacia, né, às vezes eu já entrava no mérito ali no início, queria debater o mérito, entrar profundamente nessas questões, só que o magistrado dificilmente ele vai absolver o teu cliente de forma prévia, né, sem um aprofundamento da produção dessa prova. Então, é meio que uma perda de tempo você entrar de forma profunda e detalhada nesse momento na discussão de mérito em si. Se for alguma questão, por exemplo, legítima defesa, aliás, mesmo se for uma questão que você vai trabalhar ali uma excludente de licitude, como estado de necessidade, legítima defesa, ou erro elementar do tipo, mesmo assim, eu ainda, nos casos em que eu atuo, eu vejo com receio entrar profundamente nessas questões, porque dificilmente o magistrado vai
vai analisar isso sem a produção da prova judicial. Então, é meio que uma perda de tempo, você vai acabar antecipando os seus fundamentos de defesa ali, que, digamos, não é interessante você fazer nesse momento processual, porque, como a gente sabe, né, a defesa sempre fala por último. Então, se você for já entrar muito detalhadamente nessas questões, meio que parece que ocorre uma inversão, né? Porque você já vai entrar e vai antecipar essas questões no processo e também para o conhecimento do Ministério Público. Então, na minha indicação, resposta à acusação, com relação ao mérito, você faz uma alegação mais genérica, né? Nega o fato e vida que segue. Agora, um ponto que, na minha visão, é importante você entrar de forma profunda quando você faz a resposta à acusação, bem aprofundado mesmo, é com relação a preliminares. Você observou que teve alguma nulidade ali anterior ao oferecimento da resposta à acusação, alguma prova foi produzida, alguma prova ilícita, ou não foi observada alguma formalidade processual, daí sim, na resposta à acusação, é fundamental que você entre profundamente nesse tema em preliminares, porque se você não alegar nesse momento, na sua primeira oportunidade que você tem de falar, pode ser que o magistrado futuramente, os desembargadores também, quando você for fazer um recurso, um habeas corpus alegando essas nulidades, os desembargadores ou o magistrado entendam que esse seu direito de reclamar essa situação já precluiu, porque já passou a primeira oportunidade que você tinha de falar no processo e não falou. Então, questão já preclusa. Isso mesmo quando nós observamos que é uma nulidade absoluta. Nossos tribunais, STJ, STF, e os tribunais de justiça, o Tribunal Regional Federal, eles têm uma dificuldade de reconhecer nulidade como, mesmo que seja absoluta, de reconhecer como absoluta, né? Tem aquela máxima antiga, aquela máxima que a gente tem que comprovar um prejuízo, mesmo que seja uma nulidade absoluta. Então, toda questão de nulidade processual, nulidade de provas, você deve sim, daí sim, na sua resposta à acusação, entrar de forma profunda e detalhada na sua resposta à acusação para evitar essa questão de alegação de preclusão. Então, isso é muito importante você ficar atento. Na minha sequência aqui no mérito, eu já acabei antecipando o mérito, na minha visão, você apresenta de forma você nega, né, de forma superficial e geral, a famosa negativa geral, né, dos fatos ali que estão sendo imputados ao teu cliente, não entra em muito detalhe, né. Outro ponto importante que você não pode daí esquecer na sua resposta à acusação é apresentar o rol de testemunhas. O momento adequado e processual para você apresentar rol de testemunhas é na resposta à acusação. Então, se você deixar passar essa oportunidade, for apresentar depois, provavelmente o magistrado ele não vai aceitar esse seu rol apresentado depois da resposta à acusação. Então, é importante que as testemunhas que você já tem ideia de ouvir ali naquele momento ali que você está fazendo a resposta à acusação, não esqueça de arrolar elas na sua resposta à acusação, porque depois vai ser matéria preclusa e o magistrado ele não vai aceitar essa sua juntada de rol posteriormente à resposta à acusação. Então, outros dois pontos importantes, como nós vimos ali, é que se você questão de prova documental que você já tem em mãos, é importante que você já apresente é, na resposta à acusação para evitar essa situação de preclusão também, né? Então, é importante, dependendo do documento, né? Cada processo é um processo, é importante que você já apresente essa questão de documentação que você tem. E também é importante alegar ali, requerer a produção da prova, caso você queira produzir alguma prova, além da prova testemunhal, já é importante, como a gente faz nas petições iniciais admissível, né? É importante que você requeira a produção de alguma prova pericial, alguma coisa nesse sentido. É importante que você já cite na sua resposta à acusação para evitar problemas futuros, né? Você já cite na sua resposta à acusação que você pretende produzir aquela prova ali. Beleza, pessoal? Então, de forma geral, é isso que você deve ficar atento na sua resposta à acusação. E como eu falei ali, caso você queira aprofundar um pouco mais esse tema, nós temos um artigo, modelos, vários materiais disponíveis no nosso site, que é www.luisflores.com.br.
Lá você, além disso, né, desse tema, tem vários outros e com certeza vai te ajudar muito, principalmente para você que está iniciando na advocacia criminal. Um abraço, até o próximo.